Bom dia, bom dia. Bom dia. Graça e paz, bom dia. Tudo bem? Vamos chegando, vamos chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos chegando. Graça e paz a cada um. Bom dia a todos. Mais um dia belo do Senhor, mais um dia maravilhoso que Ele fez para você, para mim, para nós, para nossa família. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz. Tudo certo por aí? Tudo bem? Bom dia. Vamos despertar para um novo dia. Vamos nos despertar para a palavra do Senhor. Até aqui, o Senhor nos ajudou, amém. Bom dia, bom dia, bom dia para você. Deus abençoe sua vida grandemente. O Senhor fez um dia maravilhoso para nós, fez um dia lindo, um dia ensolarado, um dia repleto de bênçãos. Graças a Deus por isso, porque o Senhor preparou um dia grandioso para mim e para você. Bom dia, bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos vocês aí que estão entrando. E que hoje a gente vai compartilhar da palavra do Senhor para os nossos dias, para que o nosso dia seja uma grande bênção, para que o nosso domingo seja um domingo abençoado, que a nossa esperança seja renovada a cada dia. Então, bom dia para você. Bom dia, bom dia, bom dia, você que está chegando. Deus tem algo lindo para você nessa manhã. Bom dia, um domingo maravilhoso. Todos na direção. Todos na direção, né? Todos na direção. E hoje é dia 3 de maio de 2020. Isso aí, o Senhor nos sustentou em Mais um dia, Tati. mais um dia o Senhor tem nos colocado de pé. Mais um dia o Senhor tem nos abençoado. Mais um dia o Senhor tem preparado para nós. Tem cuidado da nossa casa, tem cuidado da nossa saúde. Quer dizer para você que você tem que deixar as coisas nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem o poder sobre todas as coisas. É Ele que nos ama, é Ele que cuida da nossa família. É Ele que é o nosso pastor. É Ele que nada nos deixa faltar. Amém. Esse é o Deus que a gente serve, né? Esse é o Deus que a gente confia. Um Deus grandioso, maravilhoso. Então nessa manhã eu quero que você seja grandemente abençoado por Ele. Que esse domingo seja um domingo de alegria para você. Mais um domingo de reflexão, né? Mais um dia da semana de reflexão. Hoje é o primeiro dia da semana. É o primeiro final de semana de maio. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para mim, para você. Eu tenho certeza que Deus tem cuidado de nós. Eu tenho certeza que o Senhor hoje tem um grande conselho pra gente, né? Porque todos os dias a gente precisa do conselho de Deus pra gente ficar de pé. A gente precisa de uma palavra pra gente se levantar. Nós precisamos de um apoio espiritual, né? Todos os dias nós precisamos de uma palavra de vida. E graças a Deus, Deus tem preparado para que a gente seja o canal dessa palavra, porque a palavra é dele, é ele que dá o desfecho de todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus coloca rei e tira o rei a hora que ele bem entende, porque ele tem o poder, ele é soberano. Quando a palavra de Deus diz que Deus é soberano, é porque a vontade dele é o que manda em tudo, né? Existem as permissões, existem as consequências das coisas que a gente pratica, que são as obras.
Porém, existe a misericórdia de Deus quando a gente falha, quando a gente erra. Nunca se esqueça que Deus é um Deus de misericórdia. Nunca se esqueça que esse Deus que a gente está trazendo aqui é um Deus que nos perdoa. Às vezes você cometeu alguma coisa que foi séria, às vezes você está passando por um problema tão difícil e você acha que não tem mais solução para você. E eu quero dizer que existe solução para todos nós. Enquanto há vida, há solução, né? Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então nós estamos aqui para a gente liberar tudo que tem nos feito mal, tudo aquilo que tem pesado em nossas vidas. O Senhor é poderoso para nos perdoar, para nos colocar de pé. É um Deus misericordioso. Amém. E nessa manhã eu quero dizer para você que Deus me trouxe uma palavra aqui muito boa, interessante, sempre usar, e eu vou guardar essa manhã, porque é uma palavra que me chamou muita atenção. A palavra de Deus, ela é muito sábia, é muito verdadeira, e quando a gente se atenta a essa palavra, quando a gente cumpre essa palavra, quando a gente anda nessa palavra, a nossa vida muda, a nossa vida melhora, né? Hoje tem muitas pessoas querendo melhorar de vida, tem muitas pessoas tentando. Eu estava esses tempos vendo alguns testemunhos, alguns relatos, e eu percebo que tem muita gente buscando nessa quarentena, nesse tempo, algo para fazer, algo para enriquecer o conhecimento, algo para mudar de vida, né? E todos nós, nesse momento, a gente começa a querer estudar determinadas coisas, né? Ler livros ou em busca do conhecimento. Por quê? Porque pode ser que para alguns esteja sobrando tempo. Pode ser que não seja para todos, mas para alguns o tempo esteja sobrando. Porque antes dessa quarentena o tempo estava faltando. Mas Deus permitiu um momento para que o tempo sobrasse, para que a gente pensasse e analisasse o que a gente tem feito, o que a gente fez em 2019, quais eram os planos para 2020. Às vezes o seu plano para 2020 eram coisas da vida. Mas veja uma coisa, que os planos de Deus, eles são diferentes muitas vezes do nosso. E a gente faz um monte de plano, cria um monte de expectativa, mas olha o que aconteceu dentro de 2020. Agora nós não sabemos, nesse ano, como vão ficar as coisas. Por quê? Porque no nosso plano não tinha esse fator, essa surpresa, que eu posso dizer, desagradável, que foi esse vírus. Na nossa mente, quando a gente entrou do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro de 2020, não estava na nossa cabeça, na nossa mente, enfrentar uma situação como essa. Mas, ao mesmo tempo, Deus permitiu para que todos nós avaliássemos a nossa vida. Que ponto a gente estava indo, o que nós estávamos dando mais valor. E Deus permitiu que a gente fizesse um olhar interno, externo, e criasse um novo panorama da nossa vida. Depois desse momento, dessa quarentena, dessa pandemia, teremos novos hábitos de vida. E eu acredito que Deus espera novos hábitos espirituais também. Amém. Eu creio que a gente não vai só mudar os hábitos de vida, mas nós vamos ter que mudar os hábitos espirituais.
Então, você está em Provérbios 4, versículo 20 ao 27. É uma palavra muito interessante. Provérbios 4, versículo do 20 ao 27. A palavra de Deus de Provérbios, que foi escrita por Salomão, ele nos dá bastante conselhos. E esses versículos são muito enriquecedores para a gente. Eu posso dizer até com propriedade, nesses versículos que eu vou ler, que nos ajuda mais do que muitas palestras que a gente já viu, assistiu na internet, no YouTube, sei lá onde. Porque essas palavras aqui, elas são diferentes porque são palavras de mais de 2000 anos atrás e que vale para hoje e que vai valer para amanhã. Então são palavras que não perdem essência, são palavras que não perdem o vigor, né? E que são conselhos para a nossa vida toda. E que são conselhos eternos e não são conselhos baseados em experiências de alguém do nosso tempo, mas são conselhos de Deus para a vida humana. Então são coisas muito mais profundas, são coisas que ultrapassam os estudos, a ciência, são coisas que nos dão vida, são coisas que a gente, quando começa a meditar, fala: como que essa pessoa 2000 anos atrás foi tão profunda nisso? Mas nós entendemos que não é uma pessoa, mas o próprio Deus que fez essa pessoa trazer os conselhos dele pra gente. Então, o Provérbios 4, versículo 20 ao 27 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas instruções, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. O versículo 24 diz: desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem sempre para a frente, e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Observa a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Então quero comentar algumas coisas sobre esses versículos que é o tema da nossa vida. Em apenas 7 versículos, Salomão, através da sabedoria de Deus na vida dele, revela como a nossa vida deve ser. Mostra, ensina. Primeiro, Salomão começa no versículo 20 dizendo: atenta para as minhas palavras. Ou seja, dê importância às minhas palavras, o que eu estou dizendo agora. A primeira coisa que a gente deve fazer na nossa vida é dar importância à palavra de Deus. E a segunda coisa que fala no versículo 20 diz: inclina o teu ouvido para a situação. Então inclina o seu ouvido para receber esse ensino. Salomão está dizendo: presta atenção neste ensino. E aí ele no versículo 21 ele diz: não as deixes apartar dos teus olhos, e guarda dentro do teu coração.
Então essa palavra hoje precisa entrar dentro do seu coração, ser guardada aí. Hoje é dia 3 de maio de 2020. Guarde essa palavra dentro do seu coração hoje. Como um novo estilo de vida. Como uma resposta que você de repente estava procurando. De repente você na sua casa ontem, essa semana passada, pediu a Deus: Deus, me dá uma resposta nessa quarentena. Deus, me dá uma palavra que me acalme. Deus, me ajuda nessa quarentena porque eu estou ficando triste. Eu estou ficando abalado ou abalada. Porque as coisas, ao invés de acalmar, elas estão ficando piores aos olhos do mundo. Aos olhos das autoridades, as coisas, ao invés de acalmar, elas estão piorando. E você pode estar, nesse momento, pensando o que vai ser daqui 1 mês, 2, 3. Então Deus hoje chega num domingo de manhã, no dia 3 de maio de 2020, e diz para você: filho meu, filha minha, atenta para as minhas palavras. Preste atenção nessas palavras. E inclina o seu ouvido ao meu ensino. O versículo 21 não deixe os teus olhos se apartar. Não deixe os teus olhos se apartar. Da onde? Do ensino da palavra de Deus. Salomão diz: não deixe os seus olhos se apartar disso. Ou seja, não tire os seus olhos desse ensino, desses conselhos. Não importa o que vão falar para você, não importa o que você vai assistir, não importa se você abriu o site na internet e viu uma notícia bombástica, não aparte os seus olhos desse ensino de hoje. No mesmo versículo 21 ele diz: guarda dentro do teu coração. Quando ele fala guarda, ele fala para você ter uma lembrança viva disso. Quando algo bater no seu coração, essa lembrança tem que saltar e falar: opa, eu estou esperando no Senhor. Não importa o que falem, eu estou aguardando no Senhor. Não importa a notícia que eu recebo, eu estou aguardando no Senhor. Ele pode todas as coisas. E essa palavra que Salomão diz no versículo 21, ele fortalece no 22, ele diz: pois são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Essa palavra vai ser saúde para você hoje, para o seu corpo. Salomão não fala de alma, ele fala de corpo agora. A palavra de Deus é saúde para o seu corpo. Sabe o que evita uma pessoa de ter um problema, uma falência na saúde? Uma das coisas é a palavra de Deus. Ela te firma, porque a palavra de Deus sobe para a sua mente, para o seu coração, bons pensamentos, boas atitudes. Ela fortalece o emocional da gente. Então, como ela fortalece o emocional da gente, ela gera saúde para a gente. Gera saúde mental, emocional, física. Então o versículo 22, Salomão diz: guarda essa palavra porque ela vai ser vida para você. Ela vai ser saúde para o seu corpo. Entende, queridos? Então, se você hoje se essa semana foi difícil para você, guarda essa palavra aqui. Porque ela vai ser saúde para você. Ela vai ser saúde na sua casa, nos seus filhos, na sua família. Se você quiser ler na sua casa, meditar, depois seria até legal, importante. Provérbios 4, 20 ao 27. O versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o rei dos céus da vida. Nessa pandemia, nessa quarentena, muitas pessoas estão tentando guardar tantas coisas, né? Nós estamos nos guardando, estamos nos protegendo. As autoridades estão dizendo: usem máscaras. Por quê?
para se proteger, para se guardar do vírus. Salomão diz: guarda sobre tudo que você está se guardando. Eu tô com a máscara, quando eu vou no mercado eu coloco a máscara, ou eu também estou usando luvas. Tudo isso para guardar a nossa saúde. Porém, Salomão também diz: não adianta só guardar a nossa saúde. Nós temos que guardar o nosso coração. Você tem que guardar o seu coração. Guardar o seu coração de comentários ruins. Guardar o seu coração de terríveis perspectivas. Guardar o seu coração para a tristeza não entrar. Guardar seu coração para que ninguém venha desmotivar você, ninguém venha trazer falsas esperanças para você. Guardar o seu coração de toda raiva, de toda ira, de todo ódio. Guardar o seu coração em muitos momentos que você entra ou que você se sente triste. Guardar o seu coração é proteger o seu coração. Se proteger. Se proteger de algumas coisas que não são boas pra gente. Se proteger das palavras ruins, dos pensamentos ruins. Eu acredito que o que a gente mais precisa se proteger é do nosso pensamento. A gente começa a ter os pensamentos ruins, que não vai dar certo, que determinadas coisas não vão andar. A gente começa a ter pensamento ruim, que vai demorar muito para a coisa voltar ao normal. Então a gente começa a pensar em N coisas. Como que eu vou pagar a conta no mês que vem? Como eu vou até o Então, Salomão diz: guarda o teu coração acima de tudo. Sobre todas essas coisas aqui, instruções, sobre o corpo, tudo isso que Salomão está dizendo aqui, ele está falando sobre todas essas coisas. Você precisa guardar o seu coração. Sobre todos os seus planos, você precisa guardar o seu coração. Você não sabe se o seu plano vai dar certo daqui meses ou daqui um mês. Você não sabe. Então você não pode colocar a sua expectativa, a sua esperança dentro de todos os planos e dentro do seu coração, sendo que essa esperança será definida por Deus. Então você precisa guardar o seu coração disso, das falsas expectativas, porque o seu coração é a saída para a vida. Pois dele procedem as saídas da vida. Então todos os planos, as vontades, as coisas que a gente determina, quer fazer, tudo passa pelo coração, sai dali. Entende? Então as saídas da vida estão ali. Se você não guardar o seu coração e essas saídas se fecharem, porque muitas pessoas estão em casa e estão assim atribuladas, porque o coração, a saída do coração está fechada. Então as saídas da vida precisam estarem abertas, não podem ficar fechadas dentro do seu mundo, achando que o que vai acontecer é aquilo ali. Não. Você não tem o seu mundo. O seu mundo precisa ter Deus. Você não pode estar sozinho nesse mundo. Você não pode criar um mundo sozinha ou sozinho para você. Você tem que ter nesse mundo você e Deus. O isolamento não é uma coisa boa pra gente. Olha o que a gente está enfrentando aí. Olha que muitas pessoas estão enfrentando no isolamento. Entenda como é o isolamento. Não é algo muito fácil. Por isso, quando Deus fez Adão, viu que Adão estava só.
Foi daí que Deus, da costela de Adão, fez Eva. Porque a vida sem Deus, uma vida isolada, é muito difícil de enfrentar. Então o coração, ele precisa, o Senhor precisa estar guardando o nosso coração. E a gente precisa se policiar nisso. Porque a gente que decide o que só a gente sexta-feira na live noite. Porque sexta-feira veio uma tristeza em mim pela manhã. E aí Deus falou no meu coração: você vai ficar nessa tristeza? Ou você vai se levantar? Isso depende de você. Entende? A alegria, a busca da alegria depende da gente. Sempre no dia nós teremos uma voz dizendo: hoje o dia vai ser péssimo. E nós teremos a outra voz dizendo: esse dia será uma bênção. Todos os dias nós vamos precisar escolher se a gente quer ter uma vida abençoada, uma vida boa naquele dia, ou se a gente vai se entregar e vai ter uma vida terrível. Então na sexta-feira eu tive essa experiência de manhã, uma experiência ruim, porém boa no sentido de avaliar essas duas questões. Se eu ia me entregar, bem numa sexta-feira que a gente faz a live da alegria, se eu ia me entregar à tristeza, me entregar aos pensamentos, eu não estou com vontade de fazer nada, eu estou sem ânimo. Você pode ter sentido isso essa semana, ou alguns dias atrás, ou até mesmo hoje. Eu estou no desânimo, não tenho vontade de fazer nada. Mas quando você levanta e vem ouvir essa palavra aqui, nesse horário com a gente, você está vencendo mais uma etapa da sua vida. Mais uma etapa da sua vida está sendo vencida. Por quê? Porque você viu a situação no coração, mas você se levantou e disse: não, eu preciso ouvir uma palavra que vai me fortalecer. Eu preciso ouvir algo de alguém que vai me ajudar. Mas o que você está ouvindo não é um conselho humano. É um conselho de Deus, que é muito mais poderoso. E o versículo 20 diz: os teus olhos olhem sempre para a frente, e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Então os nossos olhos não podem ficar procurando coisas. Os nossos olhos precisam olhar para frente. Então na sexta-feira eu tive que decidir se eu ia olhar para os lados, se eu ia olhar para baixo ou se eu ia olhar para frente. E graças a Deus eu consegui olhar para frente. Então nessa precisa olhar para frente. O versículo 25 diz: os teus olhos olhem sempre para frente. Nesse momento de quarentena, principalmente, os seus olhos precisam olhar para frente. Você não pode olhar nada para trás, você não pode olhar para a empresa, você não pode olhar para os ganhos da empresa, você não pode olhar se as vendas estão boas, você não pode olhar como vai ser o seu salário, você não pode olhar para nada disso aí. Você tem que olhar sempre para frente. Você tem que colocar o seu olhar para frente. Mas não é um olhar que olhar positivo. Você não pode fazer simplesmente olhar um versículo e falar: vou fazer um exercício positivo com a mente. Não. O que fortalece o nosso pensamento não é nós sermos positivos, otimistas, não. Senão hoje, o mundo, ninguém hoje teria uma vida difícil.
na mente, como muitos têm. Se dependesse somente de uma mente positiva, de uma mente otimista. Existem coisas muito mais profundas que confundem a mente de uma pessoa. Existem coisas muito mais profundas que aprisionam uma mente de uma pessoa. Uma situação de perda, uma tristeza profunda. E só uma pessoa que pode nos tirar disso aí. Só o conselho de uma pessoa que pode nos levantar. É o conselho de Deus na nossa vida. Somente o Espírito Santo pode nos fortalecer nisso aí. Somente Deus pode fazer a seguinte pergunta pra gente: você vai continuar? Você vai aceitar esse dia ruim ou você vai se levantar e vai aceitar o dia bom que eu deixei pra você? Um dia abençoado. O que você vai escolher? Porque lembre-se, a nossa vida ela é pautada de escolhas. Por causa do nosso livre-arbítrio. Por essa chance de escolha, por esse livre-arbítrio, a gente tem que escolher todos os dias e tomar decisões todos os dias. Então, o versículo 25, a parte B do versículo, diz assim: e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Para onde você está olhando? A grande pergunta aqui é para onde seu olhar está fixo. Se você está com o olhar fixado nas notícias ruins, você vai ter um dia muito difícil. Se o seu olhar estiver fixo em alguém, em uma pessoa na internet, lembre-se que essa pessoa pode falhar também. O seu olhar está fixo no Senhor. O seu olhar está fixado no Senhor. Porque Ele nunca falhou e nunca falhará. Os seres humanos podem falhar. O nosso olhar fixo precisa estar no Senhor. Porque Ele não nos desaponta. Ele não tem variação. Ele não tem variação de humor, um dia ele está bem, outro dia está mais ou menos. Ele não tem isso como a gente tem aqui. Um dia a gente quer falar com todo mundo, um dia parece que a gente não quer falar com ninguém. Um dia a gente quer ligar para uns, outro dia a gente não quer ligar para ninguém. Um dia a gente está com saudade, outro dia a gente não está com saudade de ninguém. Deus não tem essas variações como nós temos. O versículo 26 diz assim: observa a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. O versículo 26 é tremendo. Que é pra gente nessa quarentena observar de janeiro pra cá, do ano passado pra cá, como a gente andou. O que a gente deu mais valor. Se você pegar de janeiro pra cá, você já vai ter uma ideia do que você entrou o ano e do que você começou a dar valor. O que você em janeiro de 2020 até hoje, ou até um mês ou dois atrás, deu valor? As amizades? Será que você deu valor ao seu trabalho demais? Será que você deu valor a um bem que você comprou? Será que você deu valor a amigos? Aonde você colocou o seu maior valor? Aqui diz: observa a vereda por onde andas, por onde você andou e por onde você está andando ainda. E aqui a gente percebe que nós temos que prestar atenção com as nossas expectativas. Porque nesses versículos a gente percebe Deus usando a vida de Salomão para falar, para a gente se atentar ao tempo verbal em que essa palavra é escrita. É sempre o tempo presente. Então nós temos que começar a nos atentar às nossas expectativas futuras. E a palavra sempre coloca um tempo presente. Não deixe
guarda, desvia. guarda, desvia, sempre no tempo presente. Então nós temos que nos atentar a isso. O que Deus nos leva a olhar para essa palavra, que a gente tem que pensar no hoje. Nesse versículo 26, observa a vereda por onde andas. Cuidado com as tuas expectativas em relação ao futuro, porque o pensamento mau, ele sempre vem até nós para a gente pensar o que vai ser amanhã. E a palavra de Deus diz que observa agora, guarda o teu coração agora. Então nós temos que estar firmados, né? Fala: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina as minhas instruções, inclina o teu ouvido à minha palavra agora. Quem você é agora. Então, eu percebo que Deus permitiu que a gente parasse um pouco, que nem o pastor disse, de 31 para dia 1º, a gente... Isso não é ruim também, criar novas expectativas para o ano de 2020, o que viria, o que seria. Nós fizemos muitos planos, eu, você, nós fizemos muitos planos, mas o Senhor permitiu que a gente parasse, nos atentasse para a gente olhar, né? E as nossas expectativas podem causar em nossas vidas coisas muito trágicas, né? Pode deixar o nosso corpo doente, pode deixar a nossa alma doente. E agora? E os meus planos? O que vai ser? Então hoje é dia da gente observar a nossa vereda e voltar para a palavra de Deus e ver. Hoje, inclina os teus ouvidos hoje à instrução da palavra. Vamos procurar ter a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Senhor, o futuro a ti pertence, o amanhã a ti pertence. Vamos educar a nossa mente e trazer o nosso pensamento cativo à obediência à palavra de Deus. Porque ela assim vai nos instruir, porque tudo está nas mãos de Deus. O gatilho para todas as coisas está nas mãos de Deus. Então nós temos que confiar o nosso futuro e o nosso amanhã. Então nós temos que nos inclinar hoje. Escolher ter paz hoje, escolher ter esperança hoje, escolher ouvir a voz de Deus hoje, escolher começar a olhar para a palavra de Deus, observar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus hoje. Eu tenho certeza que seu dia vai ser muito melhor, a sua semana vai ser muito melhor. Se a semana que passou foi ruim, você estava cheio de expectativas ruins, ouvindo notícias ruins, eu tenho certeza que se você meditar nessa palavra hoje, essa semana vai ser muito diferente. Amém? E o versículo 27 diz: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O versículo 27 foi a mesma coisa que Deus disse para Josué quando ele ia começar uma jornada difícil. Então, se você está numa jornada que certamente não é uma jornada fácil, mas uma jornada difícil, você não pode desviar o seu pé nem para a direita nem para a esquerda. Você não pode ouvir conselho de tudo quanto é lado. Você não pode ver uma coisa aqui, uma coisa ali. Você tem que se manter firme e na direção. Na direção. Entende? Você não pode querer virar uma coisa para lá, outra coisa para cá. Você tem que pensar o que muitas pessoas estão falando. Se você é uma pessoa que tem ouvido tantas pessoas na internet, você tem que pensar. Você tem que avaliar, você precisa enxergar, né, o que estão falando, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que você continue na direção. Entende? A última parte do versículo diz: retira o teu pé do mal. Retira do mal o teu pé. Retira a sua boca do mal. Retira seu pensamento do mal. Seu pensamento. Quando fala pé, não fala pé exatamente só os seus caminhos do mal, mas está dizendo: retira o que você está fazendo, que você sabe que não é legal. Tira. E o que você tem pensado. E o que você tem pensado. Envolve pensamento. O ser humano é feito... O ser humano,
nós somos feitos de três coisas importantes: corpo, alma e espírito. Atitudes, pensamentos e palavras. Entende como a tríade da coisa? Corpo, alma e espírito. O espírito se comunica com Deus, que também é espírito. A alma tem a parte das emoções. E o corpo responde o que a alma e o espírito estão falando, dizendo. O corpo responde o que a alma pensou e guardou dentro dela. O corpo externa. Por quê? Porque quando ele começa a ter as atitudes, essas atitudes já estão no coração, que o coração está dentro do campo das emoções, está dentro da alma. Entende? Então retira o teu pé do mal, retira o teu coração do mal. Retira os maus pensamentos, retira o teu pé de caminhos que não são legais. Se você viu um vídeo na internet que está pensando que é legal, está falando uma coisa completamente fora do que você já conhece, da palavra, que está trazendo soluções que daqui tanto tempo vai melhorar e etc, de alguma coisa ou de outra, que você tem que fazer tal coisa, porque o mundo não é feito só de atitudes. O mundo não é feito só de atitudes. Existem as forças espirituais no mundo. Então ele não é feito só de atitudes. Porque senão, como seriam? Por exemplo, uma pessoa que tem atitude boa e atitude ruim, como que a gente avaliar isso? Como a gente sabe que tem uma influência espiritual, a gente consegue enxergar onde estão as prisões, onde estão os embates. Leia Efésios 6, você vai entender isso que a gente está falando. Onde estão os embates da vida? Por que uma coisa dá certo para um, por que não dá certo para outro? Por que isso? Porque uma pessoa tem que ter privilégios? Não. Existem situações, prisões, existem problemas a serem enfrentados, existem problemas na infância, existem tantas coisas que está muito além somente das atitudes. As atitudes contam, o que a gente fala conta, certamente, que a Bíblia nos mostra isso. Existem questões de perdão, liberação de perdão, existem várias coisas. Então, Salomão diz: retira o teu pé do mal. Não vai nem para a direita nem para a esquerda, fique na direção e retira o teu pé do mal. Seja feliz no Senhor, porque sem Ele dificilmente você vai encontrar felicidade. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E agora a gente entende mais ainda isso. Nós já vimos médicos infectados pelo vírus, nós vimos pessoas importantes infectadas pelo vírus, vimos pessoas importantes morrerem pelo vírus. Entende? Não importa se tem um bom atendimento hospitalar, médico, não importa se a pessoa está internada no melhor hospital do Brasil, com o melhor corpo clínico, não importa. Não importa nada disso agora. Não importa se é rico, se é pobre, não importa. Não importa se é classe média, se é que existe ainda isso, não importa. O que importa, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele não existe casamento feliz, sem Ele não existe vida feliz, sem Ele não existe realização profissional, sem Ele não existe felicidade, sem Ele não existe tranquilidade, sem Ele não existe paz, ou seja, sem Ele não existe saúde. Então, se não existe paz, não existe saúde, não existe nada, queridos. Porque uma pessoa sem saúde, entende o que eu estou falando? Uma pessoa sem saúde pode ter muito dinheiro, mas sem saúde não adianta. Sem paz também não adianta. A pessoa daria tudo aquilo que tem para ter a paz. Então eu quero dizer para você, nessa manhã, retira o teu pé do mal. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fique na direção do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Que Deus te fortaleça, que Deus te guarde, que essa semana seja uma semana difícil. E como a pastora disse aqui, esses versículos foram escritos há mais de 2000 anos atrás. Mas ele foi falado e ele foi escrito no tempo presente. É um tempo presente. Escolha ouvir.
as palavras de Salomão. Aqui não diz, filho meu, tenta ouvir. Ou aqui está dizendo, será que você poderia ouvir? Não, aqui está dizendo, ouve, é agora. Aqui está dizendo, não deixe os seus olhos se apartar da coisa boa. Não é antes, é agora. É o tempo presente. Guarda a palavra no seu coração agora. Aqui diz, desvia de ti a perversidade agora. Aqui diz, os teus olhos olhem sempre para frente agora. Aqui diz, observa a vereda que você anda agora. Preste atenção no caminho que você está trilhando, é agora. Não vá nem para a direita nem para a esquerda, agora. Retira o teu pé do mal, é agora. Tudo é agora. Então você tem hoje, nesse domingo, para você pensar nessa palavra e pedir para o Senhor, Senhor, agora eu quero tomar uma decisão na minha vida. Deus abençoe você. Tenha um bom domingo. Quarta-feira nós estaremos novamente na direção com mais uma live às 20 horas, 8 da noite. E venha participar. Fique atento no Instagram, no Instagram, no Facebook. Fique também atento no YouTube. Se você perdeu a mensagem de hoje, pegou um pedaço dela, se você tem um amigo que está precisando ouvir essa mensagem, vá no YouTube depois, pegue no YouTube a mensagem, envie para ele, para ela que precisa. Vai no Stories do Instagram, essa mensagem fica lá por 24 horas. Compartilhe essa mensagem, compartilhe essas coisas boas. Todo mundo está querendo compartilhar. Olha, põe a máscara, coloque a máscara, compartilhe. Mais poderosa que a máscara ainda é o coração, né? Se guarde, porque mais poderosa que a máscara é o coração também. É o poder de Deus agora. E o poder de Deus é que cuida de tudo isso, entende? Mas use máscara. Vai sair de casa? Use máscara, use luva, se guarde, porque isso Deus também se agrada. Deus abençoe você. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar. Feche os seus olhos onde você estiver. Vamos falar com o Pai. Deus, nós te agradecemos nessa manhã por essas pessoas que aqui estão. Ô Espírito Santo, visita cada um agora. Deus, certamente tem pessoas nessa live que eu não conheço pessoalmente, também não nos conhece. E eu sei que o Senhor pode preparar um dia para isso. Mas mesmo assim, o que eu falei há pouco não eram conselhos meus, mas eram teus, Senhor. As minhas palavras não trazem vida, mas as tuas sim. E que essa palavra de hoje venha trazer vida para cada um que está em casa, ou que está de repente no trabalho nessa hora, ou que está na casa de algum parente. O Senhor conhece todas as coisas. Espírito Santo, entre nesse coração agora, Pai. Fortalece essa pessoa que está numa situação difícil, que está passando um problema difícil. Essa pessoa que pode estar com problema na sua área financeira, no seu casamento, na sua área familiar. Essa pessoa que pode estar com problema de saúde. Espírito Santo, alcança agora. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus onipresente. O Senhor está aqui, está aí do mesmo jeito. Muito obrigado por essa manhã, por essa oportunidade. Fortalece essas pessoas, que elas possam também chamar outras para ouvir essa palavra, Senhor. Para ouvir uma palavra de conhecimento espiritual, de vida. Em nome de Jesus. Prepara a nossa vida, Senhor, para que sejamos canais de bênçãos para essas pessoas, para que sejamos canais de vitória, para que sejamos canais que possam abençoá-las, meu Pai. E que eu sei, Senhor, muitos estão falando na internet, busca informação, mas eu sei que a Tua palavra não é só informação, ela é transformação também. Em nome de Jesus, fortaleça essas pessoas agora, trazendo paz, trazendo amor, trazendo comunhão. Em nome de Jesus, abençoe esse domingo. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Que Deus fortaleça vocês nesse domingo. Que esse domingo seja um domingo abençoado. E como eu falei há pouco tempo, repassem essa mensagem. Compartilhem. Convide os amigos. Se você tem Facebook, convide.
Se você tem Instagram, convide. Se você tem amigos que estão no canal do YouTube, apresente o canal na direção para eles. Eu tenho pessoas que hoje não estão aqui, mas estão assistindo lá no YouTube. Tem gente que tem recebido algo de Deus, porque não são minhas palavras, mas a palavra dele. E isso é o que faz a diferença. Deus abençoe vocês. Medite na palavra em Provérbios 4, do 20 ao 27. E você vai dizer pra gente na próxima semana que você vai ter uma semana bem diferente. Uma semana bem melhor, uma semana que você vai fluir. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz. Um beijo para cada um. Um abraço para cada um. Saudades de todos aí, daqueles que a gente já conhece e daqueles que ainda a gente não conhece, que se um dia Deus permitir, a gente possa se conhecer. Amém. Deus abençoe você. Fiquem na paz em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz.